Gente, vocês não fazem ideia do que é estar no meio de um churrasco de família rica e ouvir o pai do seu namorado te chamar de vagabunda interesseira na frente de 30 pessoas. O silêncio que fez naquela mansão foi ensurdecedor. Todo mundo parou de mastigar. Os garçons congelaram com as bandejas na mão. E eu senti meu mundo desabar. Mas sabe o que é mais louco? Esse homem não fazia a menor ideia de quem eu realmente era. Ele não sabia que eu tinha nas mãos o poder de destruir em uma semana tudo o que ele construiu em 40 anos de vida. E foi exatamente isso que eu fiz. Hoje vou contar para vocês como um simples artigo de jornal transformou um bilionário arrogante em réu da Justiça Federal. Porque às vezes, gente, a vingança vem de onde a gente menos espera. E a minha? A minha foi servida bem gelada, com direito à manchete de primeira página. Fiquem aí que essa história vai mexer com vocês. Olha, antes de contar essa loucura toda, preciso que vocês me conheçam direito. Meu nome é Juliana Santos, tenho 30 anos, e até alguns meses atrás eu era só mais uma paulistana ralando para sobreviver nessa cidade maluca. Trabalho como barista na cafeteria Grão Dourado, ali no centro de São Paulo, sabe? Daquelas bem bonitinhas, com aquele cheiro de café que gruda na roupa e fica no cabelo o dia inteiro. Mas não é só isso que eu faço, gente. À noite eu estudo design gráfico numa faculdade particular que eu pago com muito suor. E nos fins de semana? Bem, aí que a coisa fica interessante. Eu trabalho como jornalista investigativa freelancer para o Jornal Metropolitano. Sim, eu sei que parece loucura, mas é verdade. Enquanto todo mundo acha que eu só sirvo café e desenho logotipinhas, eu tô na real investigando esquemas de corrupção, lavagem de dinheiro, essas paradas pesadas. Vim do interior de Minas, de uma cidadezinha que vocês nem devem conhecer. Minha mãe me criou sozinha, trabalhando como faxineira em 3 casas diferentes. Cresci vendo ela sair de madrugada e voltar de noite, sempre cansada, sempre lutando. Por isso que eu nunca tive vergonha de trabalhar duro, sabe? Cada centavo que eu ganho é suado. Quando cheguei em São Paulo há 5 anos, vim com uma mala de roupa e um sonho meio maluco de ser jornalista. Comecei servindo café porque precisava pagar aluguel, mas nunca desisti de escrever. E olha, foi servindo café que minha vida virou de cabeça para baixo de um jeito que eu jamais imaginei. Porque foi ali, entre um cappuccino e um pão de açúcar, que eu conheci o Felipe. E, gente, se eu soubesse o que estava por vir... Gente, o Felipe começou a aparecer na cafeteria há uns 8 meses atrás. No começo eu nem prestei muita atenção, sabe? Só mais um cliente bonitinho que pedia sempre o mesmo café. Um expresso duplo, sem açúcar. Mas aí ele começou a vir todo dia. Sempre no mesmo horário, sempre com aquele sorriso meio tímido quando me cumprimentava. O que me chamou a atenção nele não foi a aparência, embora ele seja lindo mesmo. Foi o jeito simples dele. Usava sempre roupas básicas, tênis comum, nada chamativo. Conversava comigo sobre coisas normais. O trânsito de São Paulo, o tempo, os livros que eu estava lendo. Nunca tentou me impressionar com nada, sabe? Era genuíno. Depois de uns 2 meses frequentando a cafeteria, ele finalmente teve coragem de me chamar para sair. E olha, gente, foi o encontro mais gostoso que eu já tive na vida. Fomos numa pizzaria simples no Bexiga, conversamos a noite inteira e eu me senti super à vontade com ele. Nada de restaurante caro, nada de ostentação. Só 2 jovens se conhecendo. O que mais me encantou no Felipe foi como ele parecia interessado na minha vida de verdade. Perguntava sobre meus estudos, sobre meus sonhos, ouvia minhas histórias do interior com atenção genuína. E quando eu contava sobre meu trabalho na cafeteria, ele nunca demonstrou nenhum tipo de preconceito ou superioridade. Mas agora eu entendo porque ele era tão reservado sobre a própria vida. Sempre que eu perguntava sobre trabalho, família, ele desconversava ou falava de forma bem vaga. Dizia que trabalhava com negócios da família, que morava numa casa grande, mas nunca entrava em detalhes. Eu achava que ele era só tímido, ou que talvez tivesse algum problema familiar. Jamais imaginei que por trás daquela simplicidade toda se escondesse uma fortuna de bilhões de reais. Depois de 7 meses namorando, o Felipe chegou na cafeteria numa terça-feira com uma cara meio estranha. Eu tava limpando a máquina de café quando ele falou: "Ju, preciso te contar uma coisa." Meu coração até apertou, porque vocês sabem como é, né? Quando o homem fala isso, a gente já imagina o pior. Mas não era término, não. Era algo que eu jamais esperava ouvir. Ele me contou que a família dele tinha dinheiro, muito dinheiro, e que no sábado seria o aniversário de 60 anos dos avós dele, e ele queria muito que eu fosse com ele. "Ju, eu sei que pode ser meio intimidante, mas eu quero que você conheça minha família. Eles são importantes pra mim, e você também é."
Gente, quando ele falou dinheiro, eu pensei numa família de classe média alta, sabe? Talvez donos de uma lojinha, um apartamento legal. Jamais imaginei o que realmente me esperava. Ele tentou me preparar falando que a casa era um pouco grande e que talvez tivesse algumas pessoas importantes no churrasco. Algumas pessoas importantes. Se eu soubesse, a semana toda eu fiquei nervosa. Que roupa usar? Como me comportar? Eu nunca tinha convivido com gente rica de verdade. Liguei para minha amiga Carla desesperada. Carla, pelo amor de Deus, me empresta aquele vestido azul que você usou no casamento da sua prima. Ela riu de mim, mas emprestou. Passei a semana inteira assistindo vídeos no YouTube sobre etiqueta, como usar garfo e faca direito, essas coisas. Comprei um sapato novo que comprometeu meu orçamento do mês, fiz escova no cabelo, unha. Eu queria causar uma boa impressão, sabe? Queria que a família do Felipe gostasse de mim. Na sexta à noite, véspera do churrasco, eu mal consegui dormir. Ficava imaginando como seria, se eles iam me aceitar, se eu ia conseguir me encaixar. O Felipe tentava me acalmar. Relaxa, amor, eles vão te adorar. Mas eu sentia que alguma coisa grande estava por vir, e não era só nervosismo de conhecer sogros, não. Gente, quando o Uber parou no portão da casa dos avós do Felipe, eu pensei que o motorista tinha errado o endereço. Aquilo não era uma casa, era um complexo. Um portão eletrônico gigantesco, com interfone e câmeras, seguranças uniformizados. Eu olhei pro Felipe e falei: Amor, tem certeza que é aqui? Ele só sorriu e disse: Bem-vinda à casa dos meus avós. Quando o portão se abriu e a gente entrou, minha mandíbula literalmente caiu. A entrada da propriedade era maior que a rua onde eu cresci em Minas. Jardins impecáveis, uma fonte no meio, carros importados estacionados que eu só via em filme. Ferrari, Porsche, Mercedes. E a mansão? Meu Deus, parecia um hotel 5 estrelas. Eu tava com aquele vestido azul emprestado da Carla, o sapato novo que tava me matando e me sentindo completamente deslocada. O Felipe percebeu meu nervosismo e segurou minha mão. Calma, Ju. São só pessoas normais. Pessoas normais? Gente, quando a gente chegou na área do churrasco, eu vi que normal para a família dele tinha uma definição bem diferente. Tinha garçons uniformizados servindo drinks em taças de cristal, uma churrasqueira profissional maior que a minha cozinha inteira e os convidados. Nossa, os convidados pareciam ter saído da revista Caras. As mulheres com joias que brilhavam de longe, os homens de camisa social mesmo num churrasco, conversas sobre viagens para a Europa como se fosse ir na padaria da esquina. O Felipe me apresentou para os avós primeiro. Vô Antônio, vó Maria, essa é a Juliana que eu tanto falei para vocês. Os dois foram educados, mas eu senti aquele olhar de cima a baixo, sabe? Aquela avaliação silenciosa. A vó Maria sorriu, mas foi um sorriso meio forçado. O vô Antônio apertou minha mão e disse: Prazer, querida. Felipe nos contou que você trabalha numa cafeteria. E foi aí que eu percebi. Eles já sabiam tudo sobre mim. E pelo tom de voz, não estavam muito impressionados. Mas, gente, o pior ainda estava por vir, porque eu ainda não tinha conhecido o Roberto Mendonça, o pai do Felipe. Gente, eu mal tinha terminado de cumprimentar os avós quando apareceu um homem alto, de terno social impecável mesmo no churrasco, com aquela postura de quem manda em tudo e em todos. O Felipe ficou tenso na hora e sussurrou: Esse é meu pai, Roberto. E eu já senti que a coisa ia ficar feia. O Roberto Mendonça me cumprimentou com um aperto de mão firme demais e um sorriso que não chegava nos olhos. Então você é a famosa Juliana. Felipe fala muito de você. Mas o jeito que ele falou famosa foi com um tom meio irônico, sabe? Como se fosse uma piada interna. No começo ele até tentou ser educado. Perguntou de onde eu era, há quanto tempo morava em São Paulo. Mas aí as perguntas começaram a ficar mais invasivas. E sua família, querida? Seus pais trabalham com o quê? Quando eu contei que minha mãe era diarista e que não conheci meu pai, eu vi aquele olhar de desprezo que ele tentou disfarçar. Ah, entendi. E você trabalha numa cafeteria. Interessante. Pretende fazer isso a vida toda? A pergunta veio carregada de veneno. Eu expliquei que estudava design gráfico, que tinha outros projetos. Mas ele cortou. Outros projetos? Que tipo de projetos uma barista pode ter? O Felipe tentou intervir várias vezes. Pai, a Ju é muito inteligente, ela escreve também. Mas o Roberto ignorava completamente o filho e continuava me fuzilando com perguntas. E me diga, Juliana, o que você acha do nosso Felipe? Deve ser bem diferente dos rapazes que você conhecia antes, não é? Gente, a cada pergunta eu sentia os outros convidados prestando atenção na nossa conversa. As conversas paralelas foram diminuindo.
E eu percebi que estava virando o entretenimento da festa. O Roberto estava me colocando no banco dos réus na frente de todo mundo. E o pior, ele estava gostando disso. Sabe, querida, eu sempre digo pro Felipe que é importante conhecer pessoas de todos os níveis sociais. Amplia os horizontes, não é mesmo? E foi nessa hora que eu entendi. Aquilo não era um interrogatório. Era uma humilhação pública programada. Gente, a coisa foi escalando de um jeito que eu nunca imaginei. O Roberto continuou com aquelas perguntas venenosas, e eu tentando manter a compostura, respondendo com educação mesmo sentindo a raiva subindo. Mas aí ele resolveu partir pro ataque final. Sabe, Juliana, eu fico preocupado com meu filho. Ele sempre foi muito ingênuo, muito confiante nas pessoas. O tom dele mudou completamente, ficou mais alto, mais agressivo. Os outros convidados pararam de fingir que não estavam ouvindo e viraram para assistir o show mesmo. Pai, para com isso. O Felipe tentou intervir, mas o Roberto levantou a mão pedindo silêncio. Não, filho, deixa eu terminar. É importante que todos aqui entendam a situação. Ele se virou para mim com aquele sorriso cruel. Você realmente acha que nós somos idiotas, querida? Eu não entendi a pergunta e perguntei. Como assim, senhor Roberto? E foi aí que ele explodiu. Como assim? Você aparece do nada na vida do meu filho, uma barista qualquer de uma cafeteria de 5ª categoria, e acha que a gente não sabe qual é o seu jogo? O silêncio que fez naquela área foi ensurdecedor. Todo mundo parou de mastigar. Os garçons congelaram com as bandejas na mão. Até o som da churrasqueira parecia ter diminuído. Pai, você tá passando dos limites! O Felipe gritou. Mas o Roberto estava possesso. Limites! O limite foi ultrapassado quando essa vagabunda interesseira resolveu se aproveitar da boa-fé do meu filho. Gente, quando ele falou vagabunda, eu senti como se tivesse levado um tapa na cara. As lágrimas vieram na hora, mas não eram só de tristeza. Era de raiva, de humilhação, de indignação. Olha só pra ela, gente. Ele continuou, apontando pra mim como se eu fosse um animal no zoológico. Vestido emprestado, sapato barato, tentando se passar por algo que nunca vai ser. Você pode tirar a favelada da favela, mas não pode tirar a favela da favelada. Foi nesse momento que algo dentro de mim quebrou. E não foi só meu coração, não. Foi algo muito mais perigoso. Minha paciência. Gente, naquele momento de silêncio absoluto, com todo mundo me olhando como se eu fosse um bicho em extinção, eu senti uma calma estranha tomar conta de mim. Sabe quando você tá tão puto que para de tremer e fica gelado? Foi exatamente isso que aconteceu. Eu me levantei devagar, limpei as lágrimas do rosto e olhei bem nos olhos do Roberto. Senhor Roberto, o senhor tem razão numa coisa. Eu realmente não sou o que pareço. O sorriso dele ficou ainda mais cruel, como se tivesse ganhado a discussão. Mas aí eu continuei. Eu não sou só uma barista. Eu sou jornalista investigativa do Jornal Metropolitano. A cara de confusão dele foi impagável. Jornalista? Que piada é essa? Mas eu não estava brincando, não. Isso mesmo. Há 3 anos eu investigo crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, destruição ambiental. E há 8 meses eu estava investigando uma empresa muito específica. O Felipe me olhou sem entender nada, e eu continuei. Mendonça Construções. Essa empresa aí que o senhor comanda há 20 anos. Gente, foi como se uma bomba tivesse explodido naquele churrasco. O Roberto ficou branco. Alguns convidados começaram a sussurrar, e eu senti que tinha a atenção total de todo mundo. Eu tenho documentos, fotos, gravações de áudio comprovando suborno a fiscais ambientais, falsificação de licenças, despejo irregular de resíduos tóxicos no rio Tietê, lavagem de dinheiro através de obras superfaturadas. Eu falava e via o desespero crescendo nos olhos dele. Quando eu descobri que o Felipe era seu filho, eu me afastei completamente da investigação. Passei o caso pro meu colega Marcos e pedi para não me envolver mais. Sabe por quê? Porque eu me apaixonei pelo seu filho de verdade e não queria que isso interferisse no meu relacionamento. O Roberto tentou falar alguma coisa, mas eu não deixei. Mas agora, depois de me chamar de vagabunda na frente de todo mundo, depois de me humilhar desse jeito, eu vou ligar pro Marcos e autorizar a publicação de tudo. Tudo mesmo. E foi aí que eu peguei o celular da bolsa. O silêncio que se fez quando eu peguei o celular foi diferente de tudo que tinha acontecido até então. Não era mais aquele silêncio de curiosidade mórbida. Era medo puro. Eu vi o Roberto engolir em seco e tentar recuperar a compostura. Você não pode estar falando sério. Ah, mas eu tô falando sério sim. Disquei o número do Marcos na frente de todo mundo. Alô, Marcos? Sou eu, Juliana. Lembra daquela investigação da Mendonça Construções que eu passei pra você? Pois é. Eu autorizo a publicação. Pode usar tudo.
Vocês tinham que ver a cara do Roberto naquele momento. O homem que há 5 minutos me chamava de vagabunda agora estava suando frio, tentando processar o que acabara de ouvir. Marcos, usa as fotos das obras irregulares na marginal, os documentos do suborno ao fiscal da 7B, as gravações do encontro no restaurante do Itaim, tudo. O Felipe estava em choque total. Ju, que história é essa? Você nunca me contou. E eu olhei para ele com carinho. Amor, eu não podia te contar. Quando descobri quem você era, eu me afastei da investigação justamente para proteger nosso relacionamento. Mas agora, olhei para o Roberto com desprezo. Agora não tenho mais esse compromisso. Marcos, quero a matéria na primeira página da edição de amanhã. Título sugestivo: Império da Corrupção. Como a Mendonça Construções destruiu o meio ambiente por 2 décadas. Ah, e usa aquela foto do Roberto recebendo o envelope de dinheiro. Ficou nítida, né? O Roberto tentou se aproximar de mim. Escuta aqui sua... Mas eu levantei a mão. Sua o quê, senhor Roberto? Vagabunda? Interesseira? Favelada? Cada palavra que eu repetia era como uma facada nele. O senhor sabe qual é a diferença entre eu e o senhor? Eu posso ser pobre, mas tenho caráter. O senhor tem dinheiro, mas é um criminoso. Desliguei o telefone e olhei para todos os convidados. A matéria sai amanhã. Quem quiser pode comprar o jornal na banca. Na segunda-feira de manhã, eu acordei com o celular tocando sem parar. Eram 6 da manhã e o Marcos estava eufórico do outro lado da linha. Juliana, você precisa ver isso. A matéria explodiu. Tá repercutindo em todos os portais de notícia do país. Corri até a banca da esquina e comprei 3 exemplares do jornal. A manchete ocupava metade da primeira página. Império da Corrupção. Construtora bilionária destruiu o meio ambiente por 20 anos. E logo abaixo, aquela foto perfeita do Roberto recebendo o envelope de dinheiro do fiscal da 7B. Em 2 horas, a Polícia Federal já tinha expedido mandados de busca e apreensão. Os telejornais mostravam ao vivo a operação na sede da Mendonça Construções. Dezenas de agentes federais entrando no prédio espelhado, carregando caixas de documentos, computadores sendo apreendidos. Era surreal ver aquilo tudo acontecendo. O Felipe me ligou desesperado. Ju, meu pai foi preso. Eles chegaram na empresa às 7 da manhã com mandado de prisão preventiva. A voz dele estava embargada, mas não era só tristeza. Era também raiva. Eu nunca imaginei. Nunca soube de nada disso. Como ele pôde fazer uma coisa dessas? Na terça-feira, as ações da empresa despencaram 80% na bolsa. Na quarta, 3 bancos cancelaram linhas de crédito milionárias. Na quinta, o Ministério Público pediu o bloqueio de todos os bens da família. E na sexta, a Receita Federal abriu investigação por sonegação fiscal. Mas o que mais me impressionou foi a reação dos funcionários da empresa. Muitos saíram em defesa da investigação, revelando que sabiam das irregularidades há anos, mas tinham medo de denunciar. A gente via os caminhões despejando resíduos no rio de madrugada, contou um ex-engenheiro na TV. O Roberto tentou me processar por difamação, mas como todas as provas eram legítimas e obtidas legalmente, o processo nem foi aceito. Aliás, a defesa dele pediu um acordo com o Ministério Público, oferecendo delação premiada. O homem que me chamou de vagabunda agora estava implorando para não pegar 15 anos de cadeia. E sabe o que mais me deixou satisfeita? Ver a cara dos convidados daquele churrasco quando saíram as primeiras prisões dos cúmplices dele. 3 meses depois daquele churrasco fatídico, eu tô aqui na mesma cafeteria onde tudo começou, servindo o mesmo café de sempre, mas com uma perspectiva completamente diferente da vida. O Roberto pegou 12 anos de prisão em regime fechado, a empresa faliu, e os bens da família foram leiloados para pagar indenizações ambientais. O Felipe? Bem, nossa história teve um final que eu não esperava. Depois do choque inicial, ele me procurou e pediu desculpas por tudo que o pai fez. Ju, eu entendo se você não quiser mais nada comigo. Minha família te humilhou de um jeito imperdoável. Mas sabe o que eu percebi? Que ele era a única pessoa daquela família que tinha caráter de verdade. Hoje nós moramos juntos num apartamento simples na Vila Madalena. Ele conseguiu um emprego numa ONG ambiental, ironicamente trabalhando para reparar os danos que a empresa do pai causou. E eu? Continuo servindo café de dia, estudando à noite e investigando corrupção nos fins de semana. A diferença é que agora eu tenho o reconhecimento que merecia. Aquela matéria me rendeu o prêmio ESSO de jornalismo investigativo. Sim, a barista qualquer de uma cafeteria de 5ª categoria ganhou o prêmio mais importante do jornalismo brasileiro. E quando eu subi no palco para receber o troféu, eu pensei no Roberto na cela da prisão
e sorri. Vocês sabem o que eu aprendi com tudo isso? Que nunca devemos subestimar ninguém. Aquela pessoa que serve seu café, que limpa seu escritório, que entrega sua comida, pode ter uma história, um talento, um poder que você jamais imaginou. O Roberto achou que podia me humilhar porque eu era só uma barista. Ele esqueceu que por trás daquela barista havia uma jornalista investigativa com 3 anos de experiência em derrubar esquemas de corrupção. A verdade é uma força poderosa. E quando ela vem acompanhada de justiça, não há dinheiro no mundo que consiga pará-la. Hoje eu sirvo café com orgulho, estudo com determinação e investigo com paixão. Porque eu descobri que meu valor nunca dependeu da aprovação de uma família rica e corrupta. E se tem uma coisa que eu quero que vocês levem dessa história é: nunca deixem ninguém diminuir vocês. Vocês são muito mais do que aparentam ser.